E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Comics and Code. Hoje nós iremos falar dessa mega saga aqui, que é Noites de Trevas Death Metal, lançada aqui pela editora Panini em 7 edições. Ela foi finalizada lá para outubro de 2021, final aí de 2021 que ela foi finalizada, e ela foi lançada aqui em 7 volumes, tá? Bom, esses 7 volumes aqui, no preço aí mais ou menos de R$ 27,90 cada edição, uma quantidade de páginas de aproximadamente umas 112, 120 páginas, tá? O que a gente pode dizer dessa saga? Qual que compensa ler, não compensa? Preciso ler alguma coisa antes? Eu sou um leitor novo, não sei, eu devo começar ou não, já sou mais experiente, o que eu posso esperar? Bom, vamos por parte então. Qual que é a história aqui, né? O Batman que ri conseguiu dominar a Terra Zero, a Terra Prime, né, que a gente diz, a Terra principal do universo mainstream da DC Comics. Então, basicamente aqui, a Perpétua e o Batman que ri fizeram meio que um acordo. A Perpétua está dominando vários universos que estão presentes ali no multiverso tradicional que a gente conhece, de 52 terras, né, que foi aí imaginado pelo Grant Morrison durante a Multiversity, que lançou no Brasil como Multiverso DC. E aqui o Batman que ri ficou encarregado aí de fazer o que ele quisesse com a Terra Zero. Então ele cria um universo meio que num formato meio rock and roll, literalmente, num formato meio que de death metal mesmo. A gente tem algumas capas variantes de bandas, tá? Tipo Sepultura, Iron Maiden. Eu não peguei nenhuma, eu prefiro as capas originais. Eu já não sou muito fã das bandas, né? Então eu gosto de rock and roll, gosto de heavy metal, gosto de power metal, mas death metal não é muito meu estilo. Então eu acabei optando pelas capas normais mesmo. Inclusive eu acho que algumas capas são muito lindas, por exemplo, a edição número 2. Essa capa metalizada do Francis Manapul. O Francis Manapul ele é conhecido aí pelos trabalhos dele no Flash, né? Muita gente conheceu ele nos 952, ele tem alguns trabalhos anteriores, obviamente, mas o Flash deu um destaque muito grande, é um personagem de peso, né? Temos aí a edição número 3, é muito interessante também. A edição número 7 tem pra mim a melhor capa, eu acho linda essa capa aqui da Mulher Maravilha, das duas gerações da Mulher Maravilha aqui se encontrando. E bom pessoal, aqui a gente tem vários conceitos interessantes. Primeiro de tudo, além da sinopse que eu já contei, é um material que se sustenta por si só? Preciso ler outras coisas? Precisa. Não recomendo isso aqui para leitores novos, ou que leram muito pouca coisa sobre o universo DC. A primeira coisa, que é o mínimo que você tem que ler, que é obrigatório, é esse Noites de Trevas Metal, que é a primeira versão dessa história. Ela foi lançada lá em 2018. Eu acho que ela foi lançada em 2017, se eu não me engano, nos Estados Unidos, mas a Panini lançou ela aí no final de 2018, nas mensais. E posteriormente, como já teria o lançamento dessa saga, ela aproveitou para lançar num formato de DC Deluxe, né? Então, DC Deluxe. Então, ela saiu nesse encadernado aqui. É uma história legal, não é nada de outro mundo. Também é escrita pelo Scott Snyder, tá? Com a arte do Greg Capullo. Eu só achei legal, na época eu não gostei muito quando eu li. Então, assim, ele traz vários conceitos novos, o multiverso das trevas, vários Batmans do universo, desses universos das trevas, né? O que é o multiverso das trevas? Ele é um outro multiverso que existe abaixo do multiverso normal. A gente tem aí, são terras que são formadas através de pesadelos e medos, e que são totalmente instáveis. Toda vez que um novo universo é criado, logo em seguida ele é destruído. Temos aí alguns protetores do multiverso das trevas, o Barbatos, é daqui que a gente conhece o Batman que ri, e vários outros Batmans aí do multiverso das trevas. É uma história legal, recomendo assim a título de curiosidade, mas não vai esperando uma história muito grande. Mas se você quer ter uma experiência um pouco mais completa, tem alguns outros materiais que eu te recomendaria ler. Por exemplo, os 6 volumes de Batman e Superman, lançados aí pela editora Panini. Recentemente, também no final de 2020, aqui a gente tem a história em que o Batman que ri domina alguns personagens de peso do universo DC e faz o acordo dele com a Perpétua para conseguir dominar e fazer o que ele faz aqui em Death Metal, tá? Não vou falar muito para também evitar spoilers. Outra coisa que eu recomendo é você ler Liga da Justiça do Scott Snyder. É meio que mandatório, até porque aqui, olha, você tem 22 edições que foi lançada aí pela Panini, tá? Death Metal é o fim do run do Scott Snyder, é o fim de toda a ideia que ele teve, e aqui ele desenvolve muito bem. Por exemplo, eu falei da Perpétua, às vezes você não sabe quem que é Perpétua. Ela foi criada nesse run aqui que ele criou, né? O que existe após a Muralha da Fonte, como que ela foi libertada, quem que é a Perpétua, o que ela foi responsável aí no universo DC.
tem muita coisa interessante, é uma fase que muita gente não gosta, eu gostei bastante, tá? É uma fase que eu pretendo reler algum dia, eu gostei muito, mas é óbvio, né? Tem outras coisas que seria interessante você ler para entender a saga da totalidade, todas essas coisas, que seria todo o título da Liga da Justiça dos Novos 52, não é mandatório isso aqui, tá, pessoal? Não é obrigatório, mas só caso você queira complementar aí a tua leitura, que foi lançada em 23 edições, é bem tranquilo de você encontrar, elas são recentes, então você consegue achar com facilidade. E por último, assim, o que eu acabo recomendando... Opa, deixa eu só tirar aqui, senão vai cair tudo. Outra recomendação que eu faço aqui pra vocês é o relógio do juízo final. Por quê? Death Metal não referencia diretamente essa história, mas o poder do Dr. Manhattan está muito vinculado com essa saga aqui. Vocês veem alguma coisa aí do poder dele, até pela capa aqui da terceira edição de Death Metal, né? Então você já vê que tem algo... Deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar para vocês. Você já vê que tem algo relacionado aí ao Dr. Manhattan, então vai ter alguma coisa interessante. Não vou falar o que é, mas assim, minha visão, é uma história legal, não é uma história pra quem é iniciante no universo DC. E não tô falando isso num sentido pejorativo, eu só acho que é uma saga cara, se você for ver, né? São 7 volumes, então... Se você não tem muito conhecimento do que veio antes, se você não acompanhou o universo DC no geral no que veio antes, você vai ficar perdido e vai gastar uma grana muito grande aqui, porque, pô, 7 edições, R$27,90, vai dar uns 200 e poucos reais, né? Então você vai acabar investindo um valor muito pesado aí em algo que você vai ficar perdido. Eu digo isso porque eu li tudo que veio antes, eu li todas as crises, eu já li todos os grandes eventos da DC Comics que ela lança aí desde 1985, com a crise nas Vidas Terras, Zero Hora, Crise de Identidade, Crise Infinita, Crise Final, Flashpoint, Convergência, Renascimento também. Então, assim, tudo isso vai ser referenciado aqui dentro, sabe? Nessas 7 edições. A gente não tem só o Scott Snyder e o Greg Capullo. Essa saga ela foi lançada em 7 edições, em uma minissérie de 7 edições também nos Estados Unidos. Então, a equipe principal é o Greg Capullo e o Scott Snyder, mas você vai ter outros desenhistas também, como Francis Manapul e vários outros. Vai ter Peter J. Tomasi aqui também. Você vai ter Joshua Williams também. Você vai ter bastante gente interessante, muita gente boa que está aqui no meio dessas histórias. Como eu disse, algumas histórias são muito legais, principalmente envolvendo os Flashes e a força da aceleração e qual que é o papel deles em tudo isso. Alguns personagens como a Mulher Maravilha têm um destaque muito importante aqui dentro, tanto é que a última edição tá nela aqui, né? Então ela nossa deusa aí, nossa princesa das Amazonas, ela tem um papel muito interessante. A gente vai ter um foco muito grande também no Superboy Prime, né? Ele ficou um pouco esquecido aí desde lá da crise final, a Legião dos Três Mundos, né? Que foi escrito e desenhado lá pelo George Pérez. Então, assim, ele ficou um pouco deixado de lado. Ele é um personagem excelente, ele é muito poderoso, ele é muito legal. Então, ele tá de volta aqui, é interessante. Eu recomendo, como eu disse, o começo da história é um pouco lento, ele começa de um jeito muito viajado, ele não para de viajar, mas a viagem vai ficando muito bacana. Principalmente quando entra no embate do Batman Kiri e da Perpétua, como que isso vai repercutindo por outras partes do universo DC. E aqui a gente tem a criação de outras coisas, né? Por exemplo, a DC vai começar a tratar sobre o Omniverso, né? O que é um Omniverso? É um conjunto de multiverso. É um multiverso de multiversos, basicamente. Então, a gente tem muito conceito novo sendo criado, Estágio Futuro vem depois disso aqui, DC Gerações vem depois disso aqui, a nova saga que vai iniciar agora no Brasil, que é Fronteira Infinita, também vai ser algo que vem proveniente do resultado dessa saga. Então é uma saga interessante, é uma saga que se você tem uma certa bagagem, eu acho que é interessante você ler. E se você quiser ler o mínimo para entender isso aqui, leia Noites de Trevas, leia aí o Relógio Juízo Final e leia algumas histórias da Liga da Justiça do Scott Snyder, que já é o suficiente, eu acho que para você pelo menos pegar o core dessa publicação. É isso aí, pessoal, essa é a minha análise. Eu daria uma nota aí de 10, eu diria que é uma saga nota 7,5, sabe? Não é um 9,5, 8, mas também não é horrível. Tem muita gente que falou que é horrível, né? Ele vai de fato pro ridículo, ele é bem debochado em alguns momentos, o ridículo ele é proposital, a gente consegue ver isso aqui em algumas coisas, só a temática de rock and roll, né? Então, daria uma nota 7,5, gostei da proposta, gostei do que foi escrito e eu espero que tenhamos materiais ainda melhores que esses, né? Principalmente nessa área cósmica da DC Comics. Muito obrigado, pessoal, dá um joinha se você puder se inscrever no canal e compartilhar com algumas pessoas que vocês conhecem, quem tem um interesse, eu agradeceria muito e é isso aí, até mais.